Pessoal, nono 1, nono 2, é o seguinte, ó. Hoje é 17 de maio, eu quero fazer um exercício que faltou de fazer na sala hoje por causa do OBA, né, que a gente fez na primeira aula, né? Então, aqui é a resposta da página 93, número 3, a letra E, quero comentar da página 92, o número 1, só que antes eu quero resolver isso aqui na lousa para vocês, ó. É o exercício do livro 1, capítulo 5, página 91, número 1, tá bom? Vamos fazer ele aqui? Bom, turma, esse exercício aí, ele trata do Fe2+, né? E o papel dele no transporte de oxigênio pela hemoglobina do sangue, tá bom? Primeiro vamos ter que fazer uma revisão da aula de manhã, né? Como é que foi a aula de manhã? Né? Olha lá. Número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons. Todo átomo é neutro. Vamos mais um. Número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons. Todo átomo é neutro. Beleza? E aqui eu coloquei um exemplo real. Ferro, né? Ferro. Então, ferro, número atômico é o número de prótons. Então, 26, tá? É só olhar na tabela, tá bom? E a massa do ferro é 56. Por quê? O ferro tem 26 prótons e 30 nêutrons. 26 mais 30 dá 56, beleza? Esse aqui é o exemplo real, tá bom? E vai funcionar sempre assim. Então, aqui embaixo, você vai colocar o número atômico, que é o número de prótons. O número atômico é o número de prótons, de novo. Número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons. Todo átomo é neutro. Número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons. Todo átomo é neutro, beleza? Então sempre vai ser assim, ó. Número atômico aqui embaixo, número de prótons, sempre aqui à esquerda, beleza? Tá? Aqui no meio você vai colocar o número de nêutrons e aqui em cima o número de massa, tá? Por isso que eu coloquei um exemplo real aqui para vocês, ó. 26 prótons com mais 30 nêutrons, 56. Ou 56 menos 26 dá 30, beleza? Agora vamos no exercício aqui. Turma, então o exercício está aqui, falou que o Fe2+, tá? Ele tem massa 56, nessa posição à direita, à esquerda, perdão, à esquerda aqui em cima, acima. Você coloca o número de massa que falou que ele tem 56, falou que ele tem 24 elétrons. Só que, pessoal, número atômico é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro, tá? Esse aqui não é átomo neutro, porque aqui já está duas cargas positivas. Por que está duas cargas positivas? Está duas cargas positivas, pessoal, por quê? Vamos dar uma lembrada? Né? Porque se o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro, se aqui ele está com 24 elétrons, quantos elétrons ele tinha antes? Né? Quanto que era antes? Né? Porque aqui houve uma perda, né? Porque se você olhar aqui, ó para você ver, tá? Se ele tem, vamos pegar aqui, se ele tem 11 prótons e 11 elétrons, está neutro. Se ele perde um elétron, ele fica com saldo de um positivo. Lembra da aula ou não? Aqui agora, ó, vamos supor aqui que está 12 prótons e 12 elétrons. O que acontece? Está neutro, certo? Positivo e negativo. Se ele perde 2 elétrons, ele fica com 10 elétrons, certo? E aí fica um saldo de 2 positivos. Então, 2 positivos e assim por diante, tá? Até dar 4, tá bom? Então, aqui significa que está sem 2 elétrons. O átomo neutro perdeu 2 elétrons, tá certo? Então, vamos lá. Número atômico igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons para o átomo neutro. Só que aqui não é átomo neutro, né, pessoal? Virou cátion, né? O átomo, quando perde elétrons, ele vira íon cátion, beleza? Então, aqui, quando você tiver íon cátion ou ânion negativo, o número de elétrons vai ser diferente, tá bom? Então, se ele tem 24 elétrons, né? E o átomo neutro, o número atômico é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons do átomo é neutro, quanto que ele tinha antes aqui? Se ele perdeu se o átomo neutro perdeu 2 elétrons para ficar assim, então antes aqui era 26 e aqui era 26, certo? Beleza? Então, ó, número atômico é o número de prótons, seria igual ao número de elétrons para o átomo neutro, só que aqui como já perdeu 2 elétrons, tem 24 elétrons, então antes ele tinha 26, aqui ó, 26 era 26, perdeu 2 elétrons, ficou 24, tá? Era 26, ele neutro, ó, 26. Como ele perde 2 elétrons, fica 24. E daí? Como é que resolve agora? Então vamos lá, ó. Então ele vai ter, ó, vai continuar aqui. Então Fe2+, tá certo? Então ele continua aqui com a sua massa que é 56, né? 56. E o número atômico dele, o número de prótons, 26. Como é que resolve? Então, igual eu falei aqui, ó, o número atômico é o número de prótons. O número atômico é o número de prótons, beleza? E aqui o número de nêutrons. Então, 26, mais quantos nêutrons aqui?
para dar a massa? 26 mais 30. Ou 56 menos 26 dá 30, certo? É bom você fazer assim, porque no núcleo você tem o quê? No núcleo você tem prótons e nêutrons. E os elétrons da eletrosfera. Beleza, pessoal? Tá joia então? Deu para entender aqui o exercício? Qualquer coisa você volta o vídeo direitinho, tranquilo? Tá? Ó, eu falei que ia comentar. Falei que ia comentar aqui o exercício para vocês, tá? Comentar o exercício da página 92. Da página 92 aqui, pessoal. O número 1, né? Então, o número 1, exercício que fala aqui, ó. Quer saber, te dá um texto aqui, tá certo? Quer saber quais são cátions e ânions, tá? Aí você vai ter que plastificar aquela tabela, né? Para você ver. Então, tabela de cátions. Os que tiver 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, são cátions. E do outro lado, os ânions. Se tiver 1 negativo, 2 negativos, 3 negativos, 4 negativos, ganharam elétrons, são ânions. Beleza? Tranquilo? Tá? Isso aí, tá? Então, essa é a letra A. E a letra B fala assim, o número de prótons, elétrons e nêutrons, né? Para você calcular dos átomos aqui. Você vai fazer a mesma ideia, né? Tá certo? Você vai calcular, você vai fazer esse mesmo cálculo que eu fiz aqui, tá joia? Você vai considerar os átomos que estão no exercício, tá? E você vai fazer a mesma ideia que eu trabalhei aqui com vocês nesse exercício que eu expliquei, tranquilo? Tá bom? E aí a letra C fala quais são isoeletrônicos. Isoeletrônico tem o mesmo número de elétrons. Como você já resolveu a letra B, a letra C é só você olhar. É só você olhar. Quem vai ter o mesmo número de elétrons são isoeletrônicos, tá? Qualquer coisa, esse número 1 aí, resolve e manda no zap aí pra mim, tá bom, pessoal? Tá? Eu acho que ficou jóia assim, né? E para finalizar, né, pessoal, não deixa de plastificar também a tabela. A tabela periódica que eu preparei para vocês, né? Tá? O de verde, que são os metais, ó, metais. O amarelo são os ametais e aqui os gases nobres, beleza? Então não deixa também de plastificar, que vai ser muito útil no capítulo 8 para nós, tá bem? Pessoal, então é isso aí, tá? Então o átomo neutro, mais uma vez, mais uma vez. Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro. Então aí você pensa, revisando então, né? Todo átomo é neutro. Então se ele for perdendo elétrons, né? Se ele perder um elétron, fica um saldo de 1 mais. Se ele perder 2 elétrons, saldo de 2 mais. Se perder 3 elétrons, saldo de 3 mais. Se ele perder 4 elétrons, saldo de 4 mais. Aí vira cátions, né? Vira cátions. Beleza, pessoal? Tranquilo? E o contrário é ânion, né? Vou fazer um ânion aqui para vocês, ó. Acho que dá para pegar a câmera aqui, né? Vamos fazer nesse pedacinho? Acho que dá para pegar aqui, né? Então, ó, por exemplo, se ele ganhar elétrons, ó. Por exemplo, 17 está neutro, certo? Então, se ele ganha um elétron aqui, ele fica com 18 elétrons. Então, ele ficou com saldo de um negativo a mais, certo? Aí você transformaria no ânion de carga menos, por exemplo, certo? Aqui, ó, se ele ganha 2 elétrons, isso é igual a isso, prótons é igual a elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, né, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, 16, ó, tá? Se ele ganha 2 elétrons aqui, tá certo? Fica com 18 elétrons, 16 prótons, né? Então tem um saldo de 2 negativos a mais, 2 elétrons que ele ganhou. Aí ele vira íon, Y2 menos, tá certo? Né? Se ganha 3 elétrons, fica o saldo de 3 a mais, certo? Y3 menos. Se ganha 4 elétrons, fica o saldo de 4 elétrons a mais, tá? Acho que deu para entender, né, pessoal? Qualquer coisa, volta o vídeo aí que dá certinho, certo? Tranquilo? Tá? Deu para pegar ali? Beleza, deu para pegar certinho, né? Obrigado, pessoal. Valeu, gente.